Bom dia, irmãos. É bom estarmos aqui, não é? Nesse domingo chamado de Carnaval, nós temos a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para louvá-lo, engrandecer o nome dele. Isso é bom, meus irmãos. Nós estamos felizes porque estamos aqui com os nossos irmãos. Nós vamos, nesse momento, estar ouvindo o prelúdio. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos já direcionar as nossas orações ao Senhor, pedindo a Ele que Ele esteja no nosso meio, que Ele esteja nos dirigindo aqui. Nós vamos, nesse momento, estar orando, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus porque nós temos a oportunidade de estarmos na Tua casa. Muito obrigado porque nós reconhecemos que o Senhor é o Deus criador de todas as coisas e mantenedor de tudo. Muito obrigado a Deus porque o Teu amor por nós, Senhor. O Seu Filho, o Senhor enviou, Ele morreu naquela cruz no nosso lugar. Por isso nós estamos aqui nesta manhã. Ó, meu Deus, muito obrigado, obrigado, Senhor. Passeia no nosso meio, Senhor. Vem estar conosco nesta manhã, ó Deus. Abençoa tudo que vai ser feito aqui neste lugar. Os louvores, as orações, as leituras bíblicas, ó Deus, são tudo para te engrandecer, Senhor. É tudo para louvar o Teu nome. Ó, Pai querido, cuida de nós, porque nós precisamos tanto de Ti, Pai. Sem Ti nós somos falhos, somos fracos. Nós queremos estar constantemente na Tua presença, Senhor. Ó, Deus querido, ouve a nossa oração. Aceita o nosso culto, Senhor. É um culto de gratidão, é um culto de alegria, porque estamos diante de Ti. Ó, Pai, hoje é um domingo, Senhor, que o Senhor fez, mas que as pessoas dizem que é o domingo de carnaval. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, nós estamos aqui, Senhor, porque nós escolhemos dedicar nosso tempo a Ti. Ó Pai, fica conosco. Mais uma vez eu te agradeço pelas Tuas grandes misericórdias. Ó Pai querido, que o Senhor possa estar ouvindo os meus irmãos que estão aqui nessa hora, ó Deus, falando contigo, que as orações que estão sendo feitas aqui cheguem até Ti, Senhor. Com certeza, Pai, oração de gratidão, de alegria, porque estamos aqui. Fica conosco, Senhor. Passeia no nosso meio. Perdoa, Pai, os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Nós, agora, meus irmãos, vamos estar cantando o hino 396, Cegueira à Vista. É congregacional. Som. Eu sempre vou agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Nós vamos tocar agora o hino 396 do cantor cristão. Eu me recordo lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, eu com 12 anos, 13 anos de idade, à noite jogando bola de gude nas calçadas, e tinha uma Assembleia de Deus bem próximo da rua que eu morava. Então ficava aqueles crentes, homem de chapéu, paletó, e eu admirava, eles ficavam cantando esse hino, e eu ficava só subindo, eu não conhecia a letra, ficava só... Eu já subia, eu já sentia a alegria e o prazer de Deus no meu coração, só que eu não conhecia a letra,
nem sabia, né, não sabia, claro, eu não imaginava qual seria o dia que eu ia conhecer esse tão maravilhoso Jesus. E hoje, para a honra e glória de Deus, nós vamos louvar esse hino agora, porque faz me recordar boas memórias, trago boas lembranças daqueles crentes que estão na glória com certeza, lá em Natal, que moravam em Natal, e hoje nós estamos louvando, né, graças a Deus. Ó tão cego andei, perdido, de longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Mas ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém, glória a Deus, né, meus irmãos? Lindo, né? Nesse momento nós vamos entoar uma oração de louvor, né? De gratidão a esse Deus tão maravilhoso que morreu na cruz por nós. Para esta oração eu vou convidar a irmã Vera, que esteja fazendo essa oração nesse momento. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, eterno Pai, agora nesta manhã eu venho te louvar, engrandecer teu santo nome, Senhor Deus, porque tu é digno de toda a honra e de todo louvor, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus, fica no decorrer deste culto, Senhor Deus, com cada um de nós. Fala os nossos corações, Senhor Deus, através da tua palavra, através dos louvores, Senhor Deus. É isso que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 117. Vai passar ali, não. Você está acostumado, né, a ler ali, agora temos que abrir as nossas Bíblias. Essa leitura é responsiva, né? E o Salmo só tem 2 versículos, então eu vou ler o 1 e os irmãos estarão lendo o versículo 2. Tá? Amém ou misericórdia?
Então eu vou ler. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Amém. Nós agora vamos ter uma mensagem musical com a irmã Vitória. Vamos ver se ele está certo agora. Dá maior. Bem calmo, bem tranquilo. Dá para não esquecer que a gente vai ter um vacilo. Chega um pouco mais, falar só um pouco mais. Isso, aí. Você vê também é bom, né? A letra é muito bonita, hein? Presta atenção na letra. Mais bonita é a cantora. Eu vou ficar vermelha aqui. Bora. Em Me mantenha calma, que alimenta a minha alma. É Ele. Quando estou na solidão, quem alegra meu coração. É Ele. Quando estou pelo caminho, quem me livra dos espinhos. É Ele. Quando a dor me leva à loucura, quem me liberta e me cura. É Ele. Corpo e alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Corpo e alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Quando a estrada está deserta, quem chega na hora certa é Ele. Quando as barreiras se aproximam, que me faz passar por cima é Ele. Quando estou na escuridão, quem segura minhas mãos é Ele. Quando o vento vem me arrastar, quem manda o vento acalmar é Ele. Corpo e alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Corpo e alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Quando estou em perigo, o meu melhor amigo é Ele. Quando o mar está agitado, quem ficará ao meu lado é Ele. Quando estou sendo acusado, o meu advogado é Ele. Quando leio a Bíblia, ela me diz quem também é meu juiz é Ele. Corpo e alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida
pra dar vida à minha vida. Tua vida Ele deu. Corpo e alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida para dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos fazer aquele momento. Assim, às vezes a gente fala, né? Esse momento é especial, o culto todo é especial, porque é o Senhor. Mas é o momento do altar do Senhor, aquele momento que nós, né? Cada um de nós vamos nos colocar assim de pé no nosso lugar. Aqueles irmãos que têm algum pedido para fazer, aqueles irmãos que têm alguma gratidão. É o momento dos irmãos se colocar, né? Porque a gente fala no altar do Senhor, Deus sabe, né, tudo aquilo que nós estamos necessitando, Ele já sabe aquilo que eu vou agradecer, que eu vou pedir, mas é um momento que tem no nosso culto, todo domingo. Então hoje também nós vamos estar fazendo isso. Os irmãos vão se colocar, né, de pé. Ou se os irmãos quiserem vir aqui à frente, os irmãos fiquem à vontade. Pode vir aqui à frente, agradecer, né, ou pedir, os irmãos que sabem. Para essa oração, vou estar convidando o irmão Alex para fazer essa oração, né, pelos nossos irmãos, que nesse momento se colocaram de pé. Se os irmãos quiserem vir à frente, né, fiquem à vontade. Se não quiserem, Deus já sabe, né? Deus conhece. Então o irmão Alex vai estar fazendo essa oração nesse momento. Irmão Alex, que o irmão peça, quero agradecer a Deus, porque hoje à noite eu estou viajando, vou ficar uma semana lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Que Deus possa abençoar a nossa estada lá, tá? Que a gente possa falar do amor de Jesus, tá bom? Fazer um voo tranquilo, que a gente possa chegar em paz lá na... E domingo que vem eu estou de volta, se Deus quiser, domingo eu estou aqui novamente. Tá? Vou ficar só uma semana lá. Aí eu falei para um amigo meu que ia viajar para Natal, ele falou, se você é maluco, lá não tem carnaval não. Eu falei, por isso mesmo que eu estou saindo daqui. Se eu quisesse carnaval, eu ia para o Sambó, você não entendeu. Vou hoje à noite e volto domingo. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que temos de estar na Tua casa, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão que está aqui presente. Nós te agradecemos também pela vida de nossos irmãos que estão viajando, que estão fora do nosso bairro, estão em outras localidades. Ó Deus, nós queremos pedir a Tua proteção para nossas vidas durante esses dias, ó Pai. Que Teu Santo Espírito possa estar conosco, ó Pai. Que Tu possa estar nos abençoando, que Tu possa estar nos orientando, nos livrando de todo mal, de todo perigo, ó Deus. Neste momento, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos que se colocaram de pé para fazer um agradecimento ou para fazer um pedido. O Senhor conhece cada um. Mas agora, em especial, quero colocar os que falaram aqui diretamente, irmão Wilson, sobre a sua viagem. Ó Deus, que Tu possa estar protegendo o irmão, ele, a sua família, se também forem viajar com ele, que eles possam estar indo, que possa ser uma bênção a estadia deles ali naquele local para onde eles vão, que eles possam retornar também em segurança, ó Pai, amém, para estar conosco aqui na semana que vem. Aleluia. Também pela Vitória, que pede pelo Sérgio, ó Pai, que está trabalhando, vai dobrar de hoje para amanhã, que possa estar abençoando o teu servo ali naquele local de trabalho, que ele ali possa ser luz para aquelas pessoas que ali trabalham com ele, Senhor. Muito obrigado por tudo, por todas as bênçãos que tem nos concedido. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, por cada família aqui representada. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Nós agora vamos passar o recolhimento dos dízimos, ofertas, quilos e vidas. Mas antes nós vamos ler Provérbios 22. Então, só um minutinho. Então, os irmãos, abram suas Bíblias, Provérbios 22, 9. Nós vamos estar lendo esse versículo aqui. Amém? Vamos ler todos juntos, amém?
Então vamos. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Tá? Mas antes, irmãos, de nós fazermos o nosso recolhimento, vai ser ao som do hino 60, Coroai, mas nós vamos também, nesse momento, fazer alguns avisos que nós precisamos fazer. Eu quero falar para os irmãos sobre a irmã Delcineia. Quem já ouviu falar da irmã Delcineia aqui? Os irmãos? Pois é, a irmã Delcineia, ela é uma irmãzinha que está, assim, há pouco tempo aqui na nossa igreja, né? Mas ela está muito mal, meus irmãos. Ela está internada lá no Hospital Daniel Lippe, em Caxias, e ela está em coma, ultimamente, ela está fazendo transfusão de sangue. E eu estive lá, eu, a irmã Denise, a irmã Silésia, na sexta-feira. E os filhos dela pediram, que o hospital está pedindo, se a nossa igreja poderia ajudar com doação de sangue. Tá? O sangue dela é um sangue raro, B negativo, mas disse que o médico falou, não tem importância. Assim que seja o tipo de sangue que for, é importante. Então, os irmãos que puderem, né, pode ser lá no Hemorrio, diz que o Hemorrio vai funcionar direto. Então, se os irmãos puderem ir lá, e aí diz que tem que dar o nome dela. Não que o sangue vai ser para ela, mas para o hospital saber, né, que ela está fazendo reposição. O nome dela é Delcineia Barros Capitini. E ela está no CTI do Hospital Daniel Lippe. Então, os irmãos, depois que se puderem, quiserem pegar comigo direitinho, tá? E eu vou convidar também o irmão Igor, que ele também tem um aviso para fazer nesse momento. Logo depois, nós estaremos passando ao recolhimento dos dízimos. Bom dia, meus irmãos. Eu estou aqui só para lembrar aos irmãos que nós estamos numa grande campanha, recolhendo, né, as ofertas dos irmãos, a contribuição com o carnê. Essa oferta é muito importante. De que maneira? Não pelo valor financeiro, como nosso pastor já falou, mas pelo propósito que nós estamos fazendo com o Senhor. E é muito importante que nós não deixemos de participar. Então, você que não está participando ainda, eu faço o convite. Procure um dos irmãos, ou a irmã Nilza Cabral, ou o irmão Daniel, eles não estão aqui. Procure o irmão Alex, dê uma palavra com ele. Você que já tiver a tua contribuição e o teu carnê, pode procurar o irmão Alex também, para estar fazendo essa contribuição, mas não deixe de participar. O interessante da campanha, como eu falei, como o pastor também já afirmou, não é o valor financeiro, mas é a questão do nosso compromisso, não só em contribuir, mas fazer um voto pessoal com o Senhor. Então, meu irmão, não deixe de contribuir, faça parte dessa campanha e Deus, com certeza, meu irmão, está nesse negócio. Deus te abençoe. Temos aí, Mateus, o hino 60 do cantor? Meus irmãos, nós estamos na casa de Deus e pela primeira vez eu vou me abanar aqui, tá? Só para conduzir. Não olham para o regente não, olha lá para a música lá, tá? Esquece o regente. Não vai aparecer não. Vou soltando aqui. Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostai, arcanjos vos prostai, o Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, do bom eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória, coroa. Ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai.
Deus de paz, o Deus de luz, com glória, 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 com glória, ó raças, tribos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os fios grilhões, com glória, 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 com glórias, coroas. Essa parte eu aprendi bem, vai? Coroai, termina. É assim que termina? Todos os agentes fazem assim? Eu aprendi alguma coisa, amém, glória a Deus. Nós agora vamos fazer, né, a oração, dedicação dos dízimos e vidas. Convidei o irmão Davi. Oremos. Meu querido Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por mais um domingo estarmos aqui na tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque tu sempre nos ampara, tu sempre nos sustenta, Senhor, e tuas misericórdias são sem fim para conosco, Senhor. Nós poderíamos, Senhor, estar em qualquer lugar, poderíamos estar assistindo televisão, poderíamos estar em casa, Senhor, mas nós preferimos estar aqui, Senhor, porque aqui é a tua casa de adoração, tua casa de oração, aqui é a tua casa, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais próximos de ti, Senhor. Eu quero, Senhor, te agradecer por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor, que foram colocadas no teu altar, que elas sejam, Senhor, para abençoar o teu ministério, Senhor, para abençoar o teu reino, Senhor. As pessoas, Senhor, que vão trabalhar, administrar, Senhor, esse dinheiro, Senhor, possam ser abençoadas por ti, guiadas, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa, Senhor, a todos que puderam aqui dizimar, aqueles também que não puderam, Senhor. Tu sabes, Senhor, o motivo, mas que o teu Santo Espírito possa estar sempre habitando a vida de todos eles, Senhor, abençoando e deixando que não falte nada, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por este culto, Senhor. Continua falando conosco. Continua falando aos nossos corações, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossos pecados. Peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. O irmão Igor agora está com a palavra para fazer a mensagem dessa manhã. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz e a misericórdia do Senhor esteja contigo e se manifeste através da tua vida, amém? Irmãos, fico muito feliz de mais uma vez estar junto com os irmãos, cultuando ao Senhor, e eu gostaria só de dar um aviso antes. Quarta-feira nós teremos o nosso culto normal, né? Nosso programa normal a partir das 7h45 da noite, então não falte, venha, que nós estaremos funcionando, teremos um culto normalmente. Irmãos, fui convidado pelo irmão Wilson para hoje estar trazendo essa reflexão, e eu confesso para os irmãos, e eu falei isso também para o irmão Wilson Moreira, que a vida de Jesus Cristo, ela é tão cheia de conteúdo para o povo de Deus, que eu fiquei até um pouco perdido em determinados momentos daquilo que eu estava lendo, daquilo que eu estava meditando, de tanto conteúdo que a vida de Cristo tem a passar para cada um de nós. E eu fiquei incumbido da missão de falar da deidade de Cristo, do ser divino de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, não tem como eu falar nesse momento só da deidade de Cristo, porque Cristo, ele em diversas passagens e durante toda a história de vida dele, ele não passou para nós só o ser divino que ele era. Ele passou também alguns momentos de humanidade. E é muito importante para nós olharmos a vida de Cristo de uma forma geral, não somente ele sendo Deus, mas ele também sendo homem, né?
E é um conteúdo assim muito grande, irmãos, é muita coisa que Cristo oferece para cada um de nós. E eu separei algumas coisas para nós meditarmos sobre a vida desse grande homem. Grande homem, por que grande homem? Porque ele foi o único, e isso foi pregado até domingo passado pelo pastor Luiz Felipe, ele foi o único homem que dividiu a história, que a partir do nascimento dele, da morte, a contagem dos dias se tornou nova. Você vê que hoje o nosso calendário, nós estamos em 2013 anos depois de Cristo. Entendeu? Então, a nossa história, a história da humanidade foi marcada pela presença desse ser que foi Jesus Cristo. E por aí a gente consegue entender um pouquinho, só o início de como é valioso os ensinamentos que Cristo tem para cada um de nós. Então por aí a gente vê, né, que Cristo ele marcou não somente trazendo um relato da vida dele através da Bíblia, mas na própria humanidade, se você olhar, tem o registro da passagem de Jesus Cristo aqui. E ele foi um ser diferenciado. Por que ele foi diferenciado? E o pastor Luiz Felipe falou isso no domingo passado. Porque dentre tantos deuses que se levantaram na época de Jesus Cristo, e hoje também não é diferente, de tantos deuses que se levantaram, ele foi o único que morreu e ressuscitou. Mas não à toa, não meramente por mostrar uma identidade para o mundo. Ele morreu com a missão, morreu e ressuscitou com uma missão. De quê? De remir o pecado do homem. E a Bíblia ela fala isso lá numa de suas passagens, ele fala, né, que por um homem veio o pecado ao mundo, e também por um homem veio a salvação desse pecado. Isso a gente vai falar também um pouquinho aqui. Mas eu queria ler uma passagem bíblica. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16, só para nós começarmos. E é uma passagem muito interessante, né, uma própria palavra de Jesus Cristo aos seus discípulos. E eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia, né, para conferir depois. É sempre bom quando nós assistimos uma mensagem ou ouvimos alguém falar acerca da Bíblia, nós marcarmos as referências bíblicas e conferirmos depois as referências bíblicas, para ver se está tudo de acordo com a palavra, tudo certinho. Então, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, nós leremos do 13 ao 17. Vai estar projetado ali, se você quiser acompanhar pela projeção, fique à vontade. Vamos fazer a leitura? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E aí Jesus perguntou: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então Jesus, ele ainda tendo duas naturezas, que ele era 100%, isso a gente já aprendeu na EBD, ele era 100% homem, mas era também 100% Deus. E tem algumas peculiaridades que a gente precisa entender na vida de Jesus Cristo, para que essa circunstância não traga confusão à nossa mente, né? Ele não era dois deuses, ele era um Deus que se manifestou carne para remir o pecado do homem. Um Deus distribuído em Pai, Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus, cada um com uma obra específica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um com uma obra específica. Então Jesus Cristo ele pergunta ali aos seus discípulos o que as pessoas diziam que ele era. E aí os discípulos responderam: uns dizem que você é assim, outros dizem que você é assim. E aí ele perguntou: mas e você que me segue? Quem você diz que eu sou? E aí Simão Pedro afirmou, né? Você é o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus Cristo no mesmo instante responde para ele: bem-aventurado é você que entendeu isso e recebeu isso não de homens, mas uma revelação dos altos céus para a tua vida, né? Então tem algumas peculiaridades na vida de Cristo que a gente precisa entender. Primeiro, Cristo, ele é verdadeiramente humano. Por quê? Primeiro, ele teve o ciclo natural que todos nós temos. Ele nasceu, ele viveu, cresceu e morreu. E eu não queria argumentar muito isso, porque a Bíblia fala, né, mais do que qualquer palavra humana. E aí a gente vai fazer essa leitura bíblica, né? Então vamos lá, o ciclo da vida. Ele nasceu, Lucas 2, versículos 6 e 7, a palavra diz o seguinte: estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí é a história do nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu e foi dado o nome a ele conforme revelação do anjo que visitou Maria. Nasceu Jesus. Agora vamos lá. Ele cresceu. Lucas 2, versículo 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então Jesus Cristo cresceu, teve o crescimento como qualquer criança normal, como o teu filho, como o meu filho, como nós passamos. Ele cresceu como uma criança normal. E aí eu fico pensando, né, irmãos, aquelas brincadeiras de criança, tu imagina a criança que deu uma moca em Jesus quando ele era criança, deve ter ficado com a consciência pesada, né, irmãos? Então ele cresceu, morreu. Lucas 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, morreu. Então quer dizer, ele cumpriu a lei natural da vida: nascimento, crescimento e morte. Ele experimentou sentimentos e limitações humanas, né? Ele experimentou sentimentos e limitações humanas. Ele teve tristeza, né? Mateus 26, 37 fala isso: e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Alegria, João 15, 11, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Alegria. Ele teve também dor, irmãos, Hebreus 13, 12, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele teve dor. E teve fome também. Mateus 4, 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus também considerava-se homem, né? Ele considerava-se homem. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois o próprio Filho do Homem, ele fazia referência a si mesmo como também Filho do Homem. Segundo, Cristo verdadeiramente é Deus, né? Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Vamos fazer a leitura bíblica? Mateus 28, 18. Vamos todos juntos? Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Tá. Vamos todos juntos? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi dada no céu e na terra. Esse versículo ele consegue caracterizar justamente a humanidade e a deidade de Cristo. Ele tinha toda a autoridade, ele era homem e Deus. Jesus Cristo, ele escolheu não usar a sua deidade, e muitas das vezes na terra, para que não trouxesse algum tipo de escândalo ao povo,
Porque aí seria aquela questão das pessoas argumentarem, mas você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, tem todo o poder, então você está se livrando, né? É como se fosse um policial que é parado numa blitz e o outro policial pede a ele o documento e fala assim, a sua identificação, sua habilitação, os documentos do carro. E aí aquele homem apresenta os documentos dele. O homem confere os documentos do carro, está tudo ok. E quando o homem olha a identidade, fala assim, poxa, mas você é policial como eu, poderia ter se identificado. Ele, não, eu gosto de ser identificado como um cidadão comum. A mesma coisa Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não quis passar totalmente a sua deidade, ele quis mostrar também a sua humanidade. Para quê? Para que tudo aquilo que ele viesse a fazer tivesse realmente valor. Porque eu confesso para os irmãos, e na época com certeza também era assim, que é muito mais fácil você dar crédito a alguma coisa quando a pessoa está na mesma linhagem que você. E Jesus Cristo veio como homem justamente para mostrar que tem como nós vencermos o pecado. E eu acredito que se fosse diferente disso, o povo não acreditaria nele, porque iam argumentar, como hoje a gente que sai para evangelizar, falar de Cristo para as pessoas argumentam, mas, entendeu, ele foi Deus, então ele não sabe o que é passar por provação, ele não sabe o que é ter dor, ele não sabe. Então, com certeza, se ele não tivesse vindo como forma de homem, as pessoas não teriam dado crédito à obra que ele fez, pelo fato de argumentarem que ele usou da forma divina dele para poder suportar tudo aquilo que o homem suportava. Então, Jesus Cristo, ele tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. Ele é o Cordeiro sem pecado e eterno. 1 Pedro 19:20 diz o seguinte, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, o Cordeiro sem pecado, o Cordeiro eterno, Salvador e perdoador de pecados. Mateus 1:21, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvador. Então nós estamos falando agora da natureza divina de Cristo. Nós falamos da humanidade e agora estamos falando da natureza divina. Terceiro, Cristo, duas naturezas e um ser. E isso é que muita gente não entende, né? As duas naturezas de Cristo foram necessárias para a obra da redenção. Deus, irmãos, o Pai, como eu falei, ele não faz nada sem um propósito. Ele conhece a intenção do homem, o coração do homem, porque foi ele que criou. Então, toda a obra de Deus, na minha vida, na tua vida, como foi na vida de Cristo também, ainda sendo Deus como homem, ele tem um propósito, ele tem um fundamento. Deus, ele não te resgatou das trevas à toa, né? Muitos hoje, infelizmente, têm falhado na sua missão como cristãos justamente porque não conseguiram entender que foram chamados para um propósito. E esse propósito quem dá é Deus. Da mesma forma que Jesus Cristo veio com um propósito, ele veio salvar a humanidade do pecado. Como o pecado chegou por um, a salvação também chegou por um, da mesma maneira. Então, Jesus Cristo, ele tem as duas naturezas, mas em um só ser, né? Ele é 100% homem e 100% Deus. A presença dessas duas naturezas é revelada na Bíblia. Vamos ler lá em Filipenses 2, do 6 ao 11. A palavra diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí caracteriza as duas essências de Jesus Cristo, o ser humano e o ser divino. Como mediador, era necessário ser como Deus, como Pai. Mas também, para essa obra, para ser o mediador entre Deus e o homem, ele precisava ser homem também. E isso também está na Bíblia, em Hebreus 2, 17 e 18, que diz o seguinte: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelo pecado do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Então ele assumiu a forma de homem, sendo Deus, para que a obra fosse completa. E aí, para concluir, para concluir a obra da redenção, deveria haver as duas naturezas em um ser. 1 Coríntios 15, 21, que diz o seguinte: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Irmãos, eu procurei não comentar muito com as minhas palavras, porque eu confesso aos irmãos que esse tipo de avaliação da vida e da obra de Cristo é uma coisa muito delicada, para que nós colocássemos a nossa palavra, a nossa visão dentro dessa palavra. Eu fiz questão de todos os argumentos que eu coloquei serem embasados pela palavra de Deus, A nossa essência é a palavra, o que nós devemos seguir. Então, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para Jesus Cristo e ver nele a obra completa de Deus para nós. O fato de nós acreditarmos, como eu falei, é porque muitos deuses se levantaram, Buda, Maomé e tantos outros aí que tem até agora, tem santo novinho aí sendo levantado aí, mas que esses que foram ícones, referências por algum ideal na sua época e que hoje são chamados de santos, nenhum deles morreu e ressuscitou. Com certeza, irmãos, esses homens que foram levantados, tiveram uma boa história, legal. Fizeram boas obras, legal também. Não é diferente de mim e de você, não é diferente. Mas eles não deram a sua vida para salvar a humanidade do pecado. E o mais interessante, irmãos, uma vez eu fui questionado acerca disso, alguém me perguntou quem era Jesus Cristo para mim, e eu falei para a pessoa o seguinte: olha, para mim Jesus Cristo ele foi um amigo que morreu por mim antes que eu fosse amigo dele. Esse foi Jesus Cristo para mim. E esse é Jesus Cristo para nós. Ele morreu, sacrificou a sua vida antes mesmo de nós existirmos. Que amor é esse, irmãos? E essa característica, ela não é demonstrada na vida de nenhum outro após ele. Então, quer dizer, ele foi um ser diferenciado. Ele foi um ser que foi designado para cumprir uma obra específica. Ele veio redimir o homem do pecado. Então, irmãos, que as nossas vidas, como crentes, possam cada vez mais estar ligadas a esse Cristo. Esse Cristo que fez e faz a diferença. Fez no tempo em que ele esteve vivo, em que ele andou com os discípulos, em que ele operou milagres, e faz porque hoje ele manifesta através do Espírito Santo, que é aquele que intercede por nós, é aquele que nos consola, é aquele que nos acompanha através da nossa vida. Então a obra de Cristo não parou só na história, não é só um relato da Bíblia, Ela continua através da minha vida e da tua vida. E nós conversamos semana passada, acerca de comportamento, de nós
dedicarmos a nossa vida, né, aquela palavra de Paulo, nós necessariamente, irmãos, precisamos ser um espelho que reflete a imagem desse Cristo. Ele foi 100% homem para validar tudo aquilo que ele viria a fazer como Deus, para que o homem soubesse que o Deus que ele serve teve a forma e sentiu as mesmas coisas que ele sentiu. Você imagina, esse Cristo que eu e você servimos chorou, teve fome, igual a mim e a você. Mas ele veio, irmãos, com uma obra específica de limpar o nosso coração do pecado. Então, irmãos, que em nome de Jesus nós possamos refletir a imagem desse Cristo na nossa vida. Que nós possamos entender que ele foi verdadeiramente homem como nós, mas sem pecado. Ele não tinha a natureza de pecado que nós temos. Mas ele também foi um Deus manifesto aqui na terra. E ele juntava essas duas qualidades em um só ser. E não prevaleceu do seu mérito como Deus para se fazer em cima de nada, irmãos. Ele foi humano, ele fez questão de passar por tudo aquilo. Ele não prevaleceu de ser Deus em nenhum instante da sua vida. Ele fez questão de mostrar para o ser humano que qual foi a mensagem essencial de Cristo? Eu venci e vocês também podem vencer. Essa foi a verdadeira mensagem de Cristo para nós. Eu venci e vocês podem vencer também. Grandiosas obras eu fiz, grandiosas obras vocês podem fazer também. Porque ele partiu, irmãos, mas ele deixou o Espírito Santo para cuidar de nós. Então ele habita dentro de nós. Então, irmãos, vamos dar mais ouvido ao Espírito Santo de Deus. Vamos fazer a diferença nesse mundo que está à procura, sedento dessa imagem de Cristo. Não mostrar para o mundo aquele Cristo pregado, feioso lá, mas mostrar para esse mundo o Cristo ressurreto, o Cristo que completou a missão, o Cristo que salvou as nossas vidas da segunda morte. Vamos mostrar isso para o mundo, irmãos. E que em nome de Jesus, nunca falte na nossa vida essa palavra. Nunca falte na nossa vida os exemplos que Ele deixou. Um Jesus que era perdoador, um Jesus que caminhava junto com aquele que precisava, um Jesus que não fazia acepção de pessoas, não dividia o mais rico do mais pobre, pelo contrário, Ele combatia isso diretamente, para que ninguém se beneficiasse da sua condição, como Ele também não se beneficiava da sua condição. Um Cristo que fez questão de mostrar qual era a essência de Deus, o cuidar de pessoas, o caminhar junto, o viver uma vida simples. E aí a gente, quando vai anunciar a palavra para alguém, né, evangelizar, a pessoa fala assim, mas ser cristão é muito difícil. Pelo contrário, irmão, é fácil até demais. Porque ser cristão é você permitir que esse Espírito faça a obra dentro de você. Então, primeiramente, a obra de Cristo ela é manifesta dentro de nós. E ela só vai fazer efeito fora a partir do momento que ela fizer efeito dentro de nós. E não é difícil, irmãos. Não é difícil. Porque Cristo, Ele dá o suporte para que nós consigamos passar por toda e qualquer luta, porque Ele foi tentado como eu e você. Então, meus irmãos, que Deus te abençoe. E nesse período que nós vamos ficar aí, no recessozinho, né, da igreja, que nós possamos não perder as nossas oportunidades de falar de Cristo para a vida de alguém. Né? Muitas pessoas estão aí perdidas, se lançando nesse período aí de todas as formas. Ontem eu fiquei de novo barbarizado, né? Nós estávamos voltando de Irajá e um homem vestido de Mulher Maravilha, irmãos. Eu falei, meu Jesus, nem da época que eu pulava carnaval, fazia essas coisas, eu não tinha. Então as pessoas se revelam, tiram as máscaras nesse período. E nós precisamos, né, obra direta de Satanás, nós precisamos verdadeiramente combater isso, irmãos. Anunciar a palavra,
para que as pessoas não vivam mais mascaradas, irmãos, esperando só 3 dias, 4 dias, para colocar toda aquela podridão de dentro para fora. E essa obra, irmãos, vai começar a ser feita através da tua vida e da minha vida. Essa obra vai começar a ser realizada através do meu testemunho e do teu testemunho de vida. Vamos fazer essa força, meu irmão. Vamos anunciar esse evangelho em tempo e fora de tempo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui à frente. E eu confesso para os irmãos que eu tomei um suadouro de Jesus para poder conseguir colocar nesse pedaço de papel um pouco de tudo aquilo que ele fez aqui na terra. Deus te abençoe. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você nesse momento. Eu queria que você colocasse de pé. É sempre muito bom nós orarmos, né? Eu gosto muito de orar. Coloque a mão no seu coração, eleve seu pensamento ao Senhor, a esse Deus, a esse Jesus que fez essa obra maravilhosa, redimiu a minha vida, a tua vida do pecado, da morte. A esse Jesus que ele fez questão de deixar o testemunho dele, a marca dele nessa humanidade, para que todo homem que aceitasse ele como seu Senhor, fizesse a mesma obra, procedesse da mesma maneira. Em nome de Jesus, eleva o teu pensamento agora ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus tremendo, Pai. Senhor, o que seria de nós sem a Tua presença, Pai? Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque um dia, Pai, o Senhor separou uma parte preciosa do Teu ser para que viesse aqui na terra fazer uma obra tão grandiosa, Senhor. Para que viesse de uma forma tão especial, Senhor, dividir a história dessa humanidade corrompida. Um ser tão especial, um ser maravilhoso, Jesus Cristo nosso Senhor, o mediador, Senhor, entre nós e a Tua presença, ó Pai. Aquele ao qual nós referimos a Ti, ó Deus Pai, as nossas orações em nome dEle, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O que seria de nós, ó Deus, hoje, se o Senhor não tivesse enviado Jesus Cristo para nos salvar? O que seria de nós hoje, Senhor, se nós não tivéssemos aceitado essa salvação e esse grandioso projeto que o Senhor tem para nós na nossa vida, Pai? O que seria de nós? Mas, Senhor, o Senhor separou o melhor para nós. O Senhor enviou Jesus Cristo e Ele cumpriu, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor o ordenou com excelência, com sabedoria. Deixou para nós, Senhor, um exemplo de vida humana, Pai, ainda sendo Deus, ainda sendo parte de Ti. Ele fez questão, Senhor, de ser humano, de mostrar as suas dificuldades, de seguir a vida como nós seguimos, ó Deus, para que nós possamos entender no nosso coração que como Ele, sendo homem, venceu todas as suas dificuldades e limitações, nós também, ó Deus, através, Pai, do testemunho de Jesus Cristo, temos também a capacidade de vencermos. E Ele, Pai, quando ressurgiu, ressuscitou, Pai, da morte, não nos deixou desamparados. O Senhor, Pai, não nos deixou desamparados. O Senhor deixou o Espírito Santo para que consolasse o nosso coração, para que nos confortasse o coração, para que nos desse força e ânimo para seguir nessa grandiosa obra, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores dessa graça, mas o Senhor é um Pai bondoso, o Senhor é um Pai misericordioso, o Senhor é um Pai que projeta um futuro para cada um de nós excelente. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. O Senhor é um Deus que nos conhece, Senhor, desde que nós estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa obra ter chegado às nossas vidas. E nós te pedimos, ó Pai, humildemente, que o Senhor, Pai, permita que essa obra que hoje é manifesta na nossa vida
porque nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós possamos também, Senhor, com esse testemunho, com essa vida que o Senhor nos deu, gratuitamente, Senhor, testemunhar para os 4 cantos dessa terra que só o Senhor é Deus. Que nós possamos, ó Deus, com essa obra maravilhosa que o Senhor executou na nossa vida, mostrar para outras pessoas que vale a pena servir a esse Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, que maravilha, Pai, como eu me sinto diferente, diferente não pela forma humana, mas diferente dentro do meu ser, porque eu sinto a Tua presença, Deus, e eu sei que também é assim com os meus irmãos, também sentem a Tua presença, Pai. O que nos faz diferente, Deus, não é essa casca que está por fora, mas é aquilo que está dentro do nosso ser, que é o Teu Espírito Santo que faz morada no nosso coração. Ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor tomou a forma de homem em Jesus Cristo. Nós Te agradecemos porque o Senhor continuou essa grande obra através de Jesus Cristo. E o Senhor hoje, Pai, tem permitido que o Espírito Santo de Deus, Teu Espírito Santo, habite nos nossos corações, ainda tão falhos, ainda tão pecadores, ó Deus, ainda tão não merecedores da Tua graça. Mas o Teu Espírito Santo faz morada dentro de nós, não pela nossa condição, mas por aquilo que o Senhor tem de grandioso para nós. Transforma o nosso ser cada dia, Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser crentes melhores, ser homens melhores, mulheres melhores. Que nós possamos ter responsabilidade cada dia mais com a Tua obra, em anunciar o Teu Evangelho, não somente, Pai, na frente dos nossos irmãos, dentro da Tua casa, mas mostrarmos essa obra fora, Senhor, da Tua igreja, aí fora no mundo, onde precisam tantas pessoas da Tua palavra, que nós possamos ser crentes fora do templo, não somente dentro do templo. Que nós possamos ser crentes com as nossas atitudes, ó Deus, não fingidas, ó Pai, não por partidarismo, não para nos vangloriarmos de alguma coisa que fazemos, mas para demonstrarmos essa obra tão singular que o Teu Filho fez por cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus. Toma a vida daqueles que ainda não Te conhecem. Pai, que como eu e os meus irmãos tivemos parte um dia contigo, Senhor, e aceitamos a Tua obra no nosso coração, que outras pessoas também possam ser impactadas por esse poder. Que essa obra, Senhor, alcance mais pessoas. Que o nosso bairro, o nosso estado, o nosso país possa ser alcançado por essa grandiosa obra. E que em nome de Jesus, Pai, as pessoas possam glorificar ao Teu nome, Pai. Que eles possam separar um período não mais para festejar a carne, os desejos, a podridão escondida, mas que eles possam separar dias para render-se cada dia mais aos Teus santos pés, para que possam anunciar a Tua grandiosa obra. Trabalha, Senhor, através de nós e em nossa vida. Que nós possamos não esquecer, Senhor, de nenhum ponto dessa obra grandiosa que o Senhor fez através de Jesus Cristo. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia dar valor a esse chamado, dar valor a essa grandiosa obra, a este sacrifício tão grandioso, Pai. O Senhor Jesus morreu por nós. Ainda nós não existindo, o Senhor sacrificou o Seu Filho por nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa grandiosa lição de vida que Tu transmitiu para nós e deixou registrado na Bíblia Sagrada, para que nós possamos seguir e viver essa maravilha de obra que Tu tem para nós. Essa, Pai, é a oração que nós Te fazemos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, e por podermos abrigar no nosso coração o que de mais precioso o Senhor deixou para nós, que foi o Espírito Santo. Obrigado, Deus. Essa é a oração que nós Te fazemos, agradecidos, e em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Vou passar a palavra para a irmã Elza.
Meus irmãos, o irmão Wilson vai estar tocando um último louvor, tá? Após esse louvor, com uma mensagem, com uma oração silenciosa, nós vamos estar terminando nosso culto. Mas eu quero dizer para os irmãos, né, que os irmãos tenham uma boa semana, que não se esqueçam, quarta-feira tem o culto normal, nós vamos estar aqui, e que os irmãos aproveitem, né, como o irmão Igor já falou, para estarmos mais, lendo mais a palavra de Deus, participando, porque esses dias são muito tristes, meus irmãos, esses dias de carnaval, tá? Estamos de volta. Meus irmãos, aqui às terças e quinta-feiras, nós temos culto de intercessão das 7h30 até as 9 horas. E nós temos duas irmãs. A irmã Verlene também fazia parte desse ministério, mas ela saiu da nossa igreja. Mas a irmã Verlene, a irmã Vitória, a irmã Maria Milta sempre estavam louvando o nosso Deus. Eu gostaria de convidar a irmã Vitória, a irmã Maria Milta, se pudesse vir aqui para cantar comigo agora. Pode ser, Maria? A irmã Elza também. Sempre louvou conosco, mas só tem 2 microfones. Cadê a irmã Elza? Estou vendo a irmã Elza. Não, não é você não, a Elza do irmão José, ela não estava aí? Acho que eu tinha visto a irmã Elza com o irmão José. Tá bom, então tem 2 microfones, um para Maria Milta. As levitas aqui. Por favor, dá para falar da irmã Maria Milta. Ei. Às terças-feiras, sempre a irmã Maria Milta. Tá bom, mãe? Tá pronta, Maria Milta? Quer fazer sua saudação? A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Deus vive, Deus vive. Ela não acompanha nós. Não precisa ficar coladinho, não. Não, eu sai de perto de mim. Eu só tô falando. O que é que você quer falar? Acompanhando nossa ponte. Tá bom, Maria. Isso, Deus vive. Som. Vamos lá? Deixa ele colocar lá no... Nós temos cantado sempre esse hino aqui. Esse ano, eu creio que vamos trocar, vamos criar no ano. Quero agradecer aos meus irmãos. Ontem nós fomos na casa de recuperação pela fé. Eu ouvi o irmão José, eu pensei que eu tivesse visto a irmã Elza, o irmão José que tá. Eu só quero lembrar, eu sei que vocês todos já estão preparados, mas vou só lembrar. Deixa um sabonete do lado da Bíblia. Quem tem carro, deixa um sabonete perto da chave do carro. Quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite. Vocês podem trazer, que aqueles rapaziada estão necessitando material. E eu estou agradecendo, porque nós levamos um número bastante razoável, né, de doações ontem. Foi uma bênção. Para minha alegria, pela primeira vez o irmão Everton esteve lá, com aquele instrumento, aquele bate aqui assim, né, nos abençoou bastante. O meu neto Luan tocou muito violão ontem lá na casa de recuperação. Gostou de ver aqueles porquinhos lá, os porquinhos, né? E para minha surpresa, né, a nossa banda está aumentando. A irmã Nilda também estava lá com a panderola lá, né? Foi maravilhoso. Serginho com o trompete, o Sades estava trabalhando, não pôde ir. Minha mãe está com instrumentozinho novo, o cachixi. A irmã Alexandrina consagrou a Deus ontem. E foi maravilhoso. Louvamos muito a Deus, né? Um amigo meu aqui da Assembleia de Deus da Pedreira levou uma palavra abençoadora para todos nós, entendeu? E foi muito bom termos aí. Dia 9 de março estaremos novamente. Amém? O irmão Sades mora, para quem não sabe, está morando na Jardim Gramacho, é um pouco distante, mas ele sempre que ele pode, ele está aqui conosco. Eu quero agradecer pela sua vida. Estava trabalhando ontem, foi lembrado. E eu até a título de brincadeira, com intimidade, aí falei para os irmãos, o Sades não veio, mas o Everton foi. Estava no mesmo nível, né? Não é nível de altura, não. Mesmo nível de me ajudar ali no trabalho. Ele não foi, mas o Everton foi e substituiu a altura. Amém? Vamos louvar? Não, não é na altura não, nem estatura não, na ajuda lá do louvor. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu vejo um anjo passeando, o seu espada de poder é o mensageiro do Senhor que veio pra me proteger.
pois estás aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Há uma alegria em nossas vidas, há um temor nos corações, as nossas mãos estão unidas e Deus visita cada irmão. Dos nossos olhos descem lágrimas, porque sentimos operar. O nosso Deus está aqui, seu santo nome é Jeová. Deus vivo, ó Deus vivo, quem é salvo sente o seu amor presente, Deus está aqui. Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Amém. Obrigado, irmão. Nosso culto está chegando ao final. Antes de fazermos a oração final, nós vamos cantar um hino que o irmão Igor me pediu, em reconhecimento e gratidão ao nosso Deus, para nós encerrarmos. Ok, Moreira? Moreira, eu quero agradecer pela sua vida também, meu irmão Wilson, porque em 1997, quando eu aceitei Jesus, que eu vim para essa igreja e continuo até hoje, eu sempre tenho visto nessa época do ano, nessa data, o irmão responsável pelo culto, e Deus colocou na sua vida esse... É um ministério, é uma responsabilidade, o irmão tem cumprido. E eu já estou imaginando, mesmo sem ansiedade, 2014 nós estaremos aqui em nome de Jesus outra vez, irmão, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tá? O tempo que o irmão dispõe, além de outros trabalhos que o irmão tem feito por causa de Jesus Cristo. O irmão sempre, no carnaval, o irmão tem dirigido o culto aqui, tem coordenado esse trabalho, ok? Então, em nome de Jesus, você, irmã Elza, hoje, todos os irmãos que estão aqui, nós vamos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade, né, de estarmos na casa do Senhor, louvando, agradecendo e reconhecendo que Deus é o Senhor das nossas vidas. Obrigado, Rosana. Obrigado a todos os irmãos, né, que Deus nos abençoe e que nós possamos não mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Nós queremos ser iguais imitadores de Cristo Jesus. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,
por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Amém? Oração silenciosa, nosso culto está encerrado. Até a próxima quarta-feira, que Deus abençoe a cada irmão. Amém? Obrigado, meu Pai. Jesus Cristo, Deus amado. O Senhor seja louvado.